Nessa última semana que nos aproximamos da Páscoa, nós já temos conversado sobre quem é Jesus, qual é o significado dele para a cristandade, para a humanidade, mas principalmente qual é o significado dele para você e para mim. Ao longo dessa semana, nós queremos estudar juntos uma afirmação muito simples que Jesus faz no Evangelho de João, onde ele afirma ser. Nós temos pelo menos 7 relatos bem claros no Evangelho de João, onde Jesus diz, eu sou, eu sou. E nós queremos olhar para cada uma dessas figuras e dessas metáforas que Jesus fala, entendermos qual o sentido e o significado dessa afirmação de Jesus para o contexto onde nós estamos vivendo. Quando nós ouvimos a primeira vez essa expressão, eu sou, ela nos parece uma expressão simples, mas para o povo judeu daquela época, do primeiro século, quando eles ouviam essa expressão, eu sou, eles imediatamente lembravam de um episódio que havia acontecido no meio do seu povo e que era lembrado e relembrado por muitas vezes, que acontece que é descrito no Antigo Testamento em Êxodo capítulo 3, naquele momento em que Moisés, ainda com seu sogro, pastoreava ovelhas e Deus o chama através da sarça ardente, aquele arbusto que pegava fogo, mas não se consumia, e ali Moisés teve um encontro com o Deus Criador, o Deus de Israel, o Deus do universo. E naquele momento em que Deus estava conversando com Moisés, ele o chamou e disse que ele libertaria o seu povo da escravidão do Egito. E no meio dessa conversa, Moisés pergunta para Deus e diz, ok, mas e quando eu chegar diante do povo e eles me perguntarem quem está me enviando? Em que Deus eles deveriam acreditar e como eu deveria apresentá-lo? E aí Deus apenas responde para Moisés, você vai dizer que eu sou quem sou. O eu sou está enviando você. Então essa expressão eu sou, ela se tornou santa, se tornou sagrada para o povo de Deus, a tal ponto que o povo judeu ele não pronunciava o nome de Deus, com medo de que fosse ofender ou blasfemar contra Deus. E eu estou contando essa história para a gente entender que quando Jesus ele falava eu sou, no contexto onde ele vivia e para as pessoas com quem ele estava falando, as pessoas imediatamente faziam essa ligação direta com o Deus Criador do universo. E era entendido então como uma blasfêmia, contra uma ofensa. Em outras palavras, Jesus, ao dizer que ele era, eu sou, ele está reivindicando para si mesmo a ousada identidade da divindade de Deus. Então, quando nós lemos as Escrituras nessa perspectiva de que quando Jesus está afirmando eu sou, ele está falando que ele é o próprio Deus. Hoje nós gostaríamos de olhar uma dessas metáforas onde Jesus fala que ele é a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O contexto em que Jesus faz essa afirmação, muito provavelmente, era na véspera da festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é justamente essa festa onde o povo celebrava o tempo em que Deus havia cuidado deles no deserto, nos 40 anos em que eles estavam peregrinando do Egito até a terra prometida. E nessa festa eles lembravam do cuidado e da provisão de Deus. E 2 elementos eram muito especiais nessa festa do tabernáculo. Um era uma rocha que simbolizava a rocha da onde havia saído água e que Deus havia provisionado a água para o povo beber, mas outro também eram as luzes. Era uma festa muito iluminada, porque lembrava o povo daquela coluna de fogo que guiava o povo durante a noite, durante a peregrinação, à noite ao mesmo tempo os aquecia do frio das noites do inverno.
Então, quando Jesus ele se autodenomina a luz do mundo, ele está dizendo para as pessoas, olha, eu sou aquele que conduz vocês em lugares escuros. Eu sou aquele que vai guiar vocês pelo caminho certo. No Antigo Testamento, Deus era considerado a luz, que iluminava o povo, que o conduzia pelos caminhos seguros. No Salmo 119 é conhecido pelo Salmo que fala a respeito da lei e da palavra de Deus, que a palavra de Deus é a luz que ilumina os nossos caminhos e os nossos passos. Dessa maneira, a presença de Deus e a palavra de Deus são aqueles que nos conduzem e nos apontam para o caminho em que devemos andar. Assim também o profeta Isaías descreve no capítulo 9, quando ele fala a respeito da profecia do Messias, ele diz, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Meu querido e minha querida, nesse tempo de escuridão, nesse tempo de trevas, onde nós não sabemos para onde ir, onde nós não sabemos que caminho tomar, nós não sabemos para onde seguir, possamos nos lembrar que Jesus é a luz do mundo. Ele é aquele que ilumina os nossos passos, Ele é aquele que clareia a escuridão dos nossos caminhos, é Ele que nos faz dar um sentido, um norte, uma direção para o futuro sombrio e um futuro incerto. Nesse dia em que nós estamos iniciando essa jornada por saber quem é Jesus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é aquele que nos conduz. Jesus é aquele que nos aponta o caminho. Jesus é aquele que nos faz enxergar coisas que humanamente não podemos enxergar. Coisas que talvez o nosso coração tema, o nosso coração não consegue perceber. Mas que nesses dias de trevas nós possamos nos apegar a Jesus, que diz, eu sou a luz do mundo. Deus abençoe, um abençoado dia a todos vocês.